Boa tarde, queridas irmãs e irmãos. Hoje é um dia de alegria. É sempre bom nós participarmos em cultos onde há batismos. É sinal de que Deus continua a salvar. É sinal de que Deus continua a trabalhar em corações perdidos, em corações de pedras, a fim de os transformar. E estes irmãos hoje terão a oportunidade de testemunhar diante dos irmãos aquilo que Deus fez e continua a fazer e continuará a fazer nas suas vidas. Nós também somos tal como eles, obras nas mãos do nosso Deus que Deus tem aperfeiçoado. E nós queremos, neste início, saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor, desejando que possam participar conosco deste culto de ação de graças, de louvor e adoração ao nosso Deus. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É Ele que nós queremos enaltecer neste momento, porque se não fosse Ele, nós aqui não estaríamos. Se não fosse Ele, também estes irmãos que vão hoje passar pelas águas também não estariam. Mas porque Deus providenciou a nossa eterna salvação através do seu Filho, nós hoje, como família, aqui estamos reunidos para o adorar. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque é estes que Deus deseja que o possam adorar. Então, todos sintam-se muito bem-vindos no nosso meio, que possam participar conosco deste culto. E queremos naturalmente dar as boas-vindas àqueles que nos estão a visitar neste momento. Temos aqui os pais da Ruth, que nós saudamos, desejando as maiores bênçãos. Temos também o pastor Alexandre e a irmã Maria José. É bom voltar a ver-vos. E temos lá atrás o pastor Franco Iacomini. E eu vou chamá-lo aqui à frente. Eu vou chamá-lo porque ele chegou há um pouco mais de uma semana, talvez uns 10, 11 dias, e ele veio para colaborar conosco na missão na Alta de Lisboa. Este irmão vem da Primeira Igreja Batista, pode subir, vem da Primeira Igreja Batista de Curitiba, não é? A sua formação é na área do jornalismo, foi jornalista durante várias décadas e agora ele vai se juntar a nós
ali na Alta de Lisboa. Não apenas vai trabalhar conosco na Alta de Lisboa, também vai trabalhar no Ministério do Seminário e também da Convenção. E sendo esta a primeira vez que ele está conosco, naturalmente nós queremos não apenas cumprimentá-lo e agradecer-lhe por estar conosco, mas também poder dar-lhe a oportunidade dele expressar-se aos irmãos. Este irmão é casado, só que ele veio na frente por causa da sua esposa. Mas então não pensem que ele está só, ele está com apenas metade de si, porque a outra metade ele espera que chegue do Brasil, a irmã Marli, para se juntar a ele. Então, o irmão sinta-se à vontade para dirigir uma palavra à igreja. Amém. Boa tarde, igreja. Trago as saudações da Primeira Igreja Batista de Curitiba, do pastor Pascoal Piragini Júnior e de todos os irmãos da igreja, em especial do Ministério de Missões, que eu represento aqui como missionário. É uma alegria estar com os irmãos, e o versículo que me vem ao coração hoje é por coincidência, ou não cremos em coincidências, cremos na mão condutora de Deus, não é? Mas eu vi na entrada do templo, o Salmo 122, 1, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando na semana passada o pastor Marcos me disse, venha à igreja da Amadora, vamos ter batismos, e é uma alegria estar onde há salvação. A salvação já entrou, não é o batismo que salva, mas é a expressão dos irmãos em proclamar com os seus atos, com a sua vida, aquela ordenança do nosso Senhor. É uma alegria estar com os irmãos aqui. É uma alegria estar na casa do Senhor com os irmãos. Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Sim. Dentro de algumas semanas o irmão estará conosco para então também nos transmitir a palavra do Senhor, mas já fica aqui então esta saudação também da parte deste irmão, que às 6 horas então vai sair para ir até a missão para o culto lá das 6:30. Então, diante desta apresentação e também diante deste início, quero vos convidar a orar, a dirigir ao nosso Pai que está nos céus, orar por este culto, orar pelos irmãos que vão ser batizados, orar por aqueles que estão perdidos, para que Cristo possa estar a salvar, possa estar a transformar. Então, quero vos convidar, enquanto vai ser tocado o prelúdio, e será o irmão Pedro que vai estar a tocar, então eu convido-vos silenciosamente a orarem a Deus, entregando as vossas vidas, entregando este culto, entregando aqueles que nos são mais queridos. Então oremos. Queria convidar-vos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, e vamos ler os últimos versículos deste capítulo, que introduzem depois o capítulo 12 e seguintes. Romanos, capítulo 11, vamos ler do versículo 33 a 36, e queria vos convidar a ficar de pé, se for possível, para podermos então fazer a leitura deste texto e podemos também unir as nossas vozes em louvor ao Senhor. Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso que nós queremos fazer. Queremos que a nossa vida seja uma vida onde Deus seja e é glorificado. E por isso nós já tivemos a oportunidade de nos saudarmos uns aos outros. Mas a melhor saudação é aquela que nós damos ao nosso Deus. Saudá-lo, saudai o nome de Jesus. Então, peço que unam as vossas vozes à minha para cantarmos este hino. Sim, Pai querido, quão bom é nós podermos estar aqui para louvarmos o Teu nome. Quão bom, Senhor, é nós reconhecermos que aquilo que temos e aquilo que somos pertence a Ti. É uma dádiva Tua. Nós não merecemos a vida, nós não merecemos nada da Tua parte. Mas obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, és misericordioso, és um Deus que salva, que resgata, és um Deus que transforma, que restaura. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque Tu continuas a salvar. Tu continuas, Senhor, a transformar. Tu continuas a dar vida àqueles que estão mortos. Tu continuas a abraçar aqueles que vão a Ti. Tu continuas, Senhor,
a amar os perdidos. Obrigado, Senhor, porque esse amor é tão grande que nós não podemos contabilizá-lo. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque aquilo que dissestes, aquilo que prometestes, tudo isso tens cumprido. E por isso, Senhor, é com segurança, é com certeza que nós caminhamos contigo, sabendo que em momento algum tu nos vais abandonar, sabendo que em momento algum tu vais falhar as tuas promessas, sabendo, Senhor, que tu nos conduzirás até a terra prometida. E obrigado por aqueles que, como peregrinos e forasteiros, caminham neste mundo, ansiando novos céus e nova terra. E desejamos também que outros possam também estar a peregrinar para esses novos céus e nova terra. Que tu possas estar a salvar aqueles que estão perdidos. E temos amigos, temos familiares que se encontram nessas situações. Pai querido, que tu possas estar a operar nas suas vidas, para que a tua graça, a tua maravilhosa graça, possa ser recebida por eles através da fé. Obrigado, Pai querido, por cada irmão e irmã presente neste lugar. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos estão a dar a alegria da sua presença no nosso meio. Que tu possas estar a derramar as tuas bênçãos, que o teu Espírito possa estar a trabalhar nos nossos corações, para que neste culto a tua presença seja sentida, a tua voz seja ouvida e nós possamos, Senhor, viver para a tua honra e para a tua glória. É isso, Senhor, que te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, assim o fazemos. Amém. Podem fazer o favor de se sentarem. Eu agora vou convidar aqui à frente o irmão Tércio, que vai dar continuidade à direção deste culto, enquanto os irmãos estarão a preparar-se e eu também. Então, nós estaremos a ser dirigidos pelo irmão Tércio. Podes usar aqui. Boa tarde. Convido os irmãos a poderem abrir comigo no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 a 40, para podermos fazer esta leitura bíblica da Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água,
tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esta passagem bíblica, que é uma passagem muito conhecida pela generalidade dos irmãos e que também nós recordamos nessas ocasiões solenes de batismo, que, enfim, que insere também aquilo que deveria ser a postura de todos aqueles que creem em Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo, para, enfim, dar esse testemunho público, como já vamos ter de seguida. Naturalmente, como já foi frisado, o batismo não é este ato que salvam as pessoas, porque essas pessoas já tinham sido salvas, mas é a confirmação, enfim, daquilo que já acontece na vida delas, que vão dar esse testemunho público através de imersão, cumprindo também todos os requisitos que são exigidos na palavra de Deus. E convido os irmãos a ficarem de pé e vamos assim entoar o hino número 274, o coro santo do cantor cristão. E só dizer, vamos cantar a primeira estrofe, e depois o coro, e depois vamos ter a oportunidade de ver o pastor e os candidatos que vão batizar. À medida que se batizam, quem sai, depois repetiremos o coro até terminar o processo do batismo, depois continuaremos a cantar as outras estrofes para encerrar assim esse processo. E assim vamos cantar este primeira estrofe deste também conhecido hino, e para dar sequência às nossas atividades. Nós estamos aqui para cumprirmos uma das ordenanças que o Senhor deixou com a sua igreja. A primeira delas é a celebração da ceia do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. A outra delas é o batismo. Quando Jesus deu a grande comissão, ele disse: indo, fazei discípulos em todas as nações, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em obediência a este mandamento, a esta ordenança, que nós aqui hoje nos encontramos. O batismo não salva. Não é pelos irmãos virem aqui e serem batizados que eles são salvos. Isto é apenas um testemunho público da salvação que Deus já lhes concedeu. Através do batismo, eles testemunham a sua morte para o pecado e a sua vida para Cristo. E por isso, este testemunho é também um compromisso. É também um compromisso deles perante vós, de serem fiéis ao Senhor até a morte. E por isso nós que aqui estamos a participar, mas também somos responsáveis por orar por estes irmãos. Todos os irmãos sabem que a caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil. Certamente têm tido experiências na vossa vida dessa realidade. No entanto, com Cristo e com o apoio dos irmãos, nós ultrapassamos. É claro que Cristo é aquele que nos dá tudo aquilo que precisamos para caminharmos. Mas é bom termos também
o conforto, contar com as orações. E o nosso desejo é também que os irmãos possam estar a orar por estes 4 jovens que hoje estarão a testemunhar então a sua fé em Jesus Cristo. E eu vou então começar a chamá-los. E o primeiro deles é o Pedro Mateus. Ele vem aqui, temos aqui a sua mãe, a irmã Hilda, também, quem mais está aqui? A irmã Hilda também, outros que estão a acompanhar, estão também a alegrar-se como família, e nós como família em Cristo Jesus também nos alegramos pelo passo que o Pedro Mateus deu. Ele tomou a iniciativa de falar com o Mateus, talvez alguma reserva de falar comigo, mas depois o Mateus logo me transmitiu e eu entrei em contacto e nós então durante 3 meses estivemos numa preparação, não apenas com ele, mas também com os demais, para que eles pudessem dar esse passo com convicção, com certeza daquilo que estavam a falar. Então a pergunta que eu te quero fazer é: crer no Senhor Jesus Cristo? Sim. Acho que não ouviram, lá atrás não ouviram. Sim. Sim. Então, com base na tua confissão e como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antônio Samuel. Então temos aqui o Antônio, penso também os irmãos o conhecem. Temos também aqui os seus pais, a sua irmã. E a pergunta que quero fazer neste momento é: crer no Senhor Jesus Cristo? Creio. Então, com base na tua confissão de fé e como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então chega agora a vez do mais novo, do Jonatas Ferraz. O mais novo tem 13 anos e quando ele soube que estava a abrir uma classe para batismo, ele logo desejou ser batizado. E é bom também, tal como os demais, ver esta caminhada. Jovens que cresceram na igreja, que foram tomando consciência da sua condição e que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Crês no Senhor Jesus Cristo? Sim. Então, com base na tua confissão de fé e como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por último, chega a vez do Rubem Ferraz. Mais um jovem que está quase da minha idade
e é também com alegria que tenho a oportunidade de o batizar. E quero, tal como fiz com os demais jovens, perguntar-te se crês no Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, com base na tua confissão de fé e como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vou fazer uma oração e depois podes continuar. Como eu disse no início nesta apresentação, é um compromisso que eles assumiram diante dos irmãos também. É extensivo esse compromisso a cada um de nós. Que nós possamos estar a orar por eles, para que então Deus possa estar a encaminhar os seus passos. No entanto, antes de me retirar, eu queria apresentar-vos o pastor Manuel Alexandre Júnior, que após entoar o resto das estrofes, estará a trazer-nos a palavra do Senhor. Vários dos irmãos o conhecem, mas há outros que não o conhecem. Ele serviu a nossa igreja como pastor durante mais de 2 décadas. Desde o início da década de 90 até há poucos anos, ele esteve então como pastor da igreja, a servi-la com amor, com dedicação. Ele levou a cabo esta obra que nós vemos aqui neste espaço. Este espaço não era assim, o púlpito era acolá, naquela ponta, a entrada era pelo meio. No entanto, este espaço passou por uma grande obra e é o espaço que nós agora temos. Foi durante o pastorado do pastor Manuel Alexandre Júnior que isso aconteceu, e durante este pastorado frutífero muitas coisas Deus fez, e nós nos alegramos por aquilo que Deus fez através da vida do pastor Alexandre. Ele atualmente é pastor emérito da igreja. Quando os irmãos olham para o boletim, verificam lá o seu nome como pastor emérito, e é com alegria que nós o podemos ter ligado à nossa igreja. Ele ultimamente tem escrito livros, vários livros na área do Novo Testamento, na área do aconselhamento, na área também dos devocionais, e saiu há pouco tempo um livro sobre o cristianismo, e no Brasil também foi lançado pela Vida Nova um livro de introdução ao Novo Testamento. Então, tem-se dedicado à escrita. Está para sair em breve mais um livro cá em Portugal, e nós nos alegramos com a vida do pastor Alexandre, com a vida da irmã Maria José, que foi sempre companheira, que esteve sempre ao seu lado. E este órgão aqui podia contar muitas histórias com a irmã Maria José, porque era a irmã Maria José que fazia com que este órgão então tocasse, e a sua harmonia nos levava a cantar e a louvar ao Senhor. Então, quero fazer esta breve apresentação e orar convosco, orar pelo pastor Alexandre, que será o nosso mensageiro nesse culto, mas também orar por estes irmãos. E eu queria vos convidar a ficar de pé, se fazem o favor, para estarmos então a orar. Senhor nosso Pai, com alegre nós estamos pela tua ação, pelo mover da tua ação nos nossos corações. Obrigado, Pai querido, por tudo aquilo que tens feito. Obrigado, Pai querido, pela vida destes jovens que publicamente assumiram o seu compromisso de te seguirem. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens feito nas suas vidas e aquilo que continuarás a fazer. Que tu os possas guardar do mal, que lhes possas dar sabedoria
para lidar com as situações que surgem. Que em tudo, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado através das suas vidas. E queremos te agradecer também pela presença do pastor Alexandre, da irmã Maria José, neste culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que teremos de ouvir o Teu servo a pregar a Tua palavra. Que Tu possas ungir os seus lábios, que Tu possas tocar os nossos corações, que nós possamos, Senhor, agir, possamos ser servos Teus para cumprirmos o Teu querer neste mundo. Vem, Senhor, continuar a abençoar este culto e cada vida aqui presente. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, já agora vamos continuar a cantar a terceira estrofe e também a segunda e a terceira estrofe deste mesmo hino 274. Estimados irmãos e irmãs, é uma grande alegria poder estar no final deste dia, o dia do Senhor, convosco e também participar nesta celebração tão especial que é, enfim, o testemunho de fé de 4 irmãos que ao longo da sua vida foram crescendo na igreja e finalmente deram este passo tão importante. Eu me sinto muito feliz por poder participar desta hora, porque os vi crescer a todos. Se desenvolveram e cresceram e foram enriquecidos e também enriquecendo a outros. E é, de facto, uma alegria sem igual poder hoje testemunhar não só o batismo dos filhos do pastor Ferraz, mas também o Pedro Mateus e o António Samuel. Que bênção! Estar aqui, irmãos, é para mim uma experiência muito viva, muito especial. Deus, de facto, nos abençoou ao longo de muitos anos. Foram 23 anos e meio e nós pudemos contemplar o crescimento desta obra e hoje nos alegramos por ver e sempre acompanhamos com oração a nossa igreja
e ver e testemunhar a sua alegria no Senhor e também a bênção de continuarem a servi-lo de forma viva e poderosa. Que Deus vos encha da sua maravilhosa graça. Há alguns dos mais idosos que nos acompanhamos ao longo de tantos anos e todos os demais, vendo também irmãos muito estimados que já conhecíamos de outras igrejas e poder ter esta experiência convosco agora. Eu quero convidar-vos a abrir a palavra de Deus, mais uma vez agora na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Este é daqueles textos da Bíblia tão especiais, com uma mensagem tão forte sobre o batismo. E, de facto, ele nos diz coisas tão poderosas que mexem não só com a nossa vida como cristãos, mas também são um desafio constante à nossa fé, à nossa fidelidade, à nossa união com Cristo, à nossa vida na imitação de Jesus Cristo, nosso Senhor. É, de facto, para mim, um texto muito especial, com mensagem muito forte e que eu sei que também é para vós. Vamos, pois, acompanhar a leitura dos primeiros 14 versículos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o nosso velho eu, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que bênção esta palavra de testemunho sobre o que Deus em Cristo fez nas nossas vidas e o que pelo seu Espírito Santo nos concede continuar a viver, a experienciar no nosso dia a dia como fiéis testemunhas
e discípulos do Senhor Jesus. Estimados irmãos e irmãs, eu gostaria, não prolongando muito no tempo esta minha reflexão sobre a palavra do Senhor, de pensar convosco no tema central que afinal é o deste texto: batismo e discipulado cristão. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, como nós sabemos, é uma carta admirável. É uma síntese da doutrina da sua fé. É uma síntese da verdade do Evangelho na sua essência. É uma síntese da palavra que testemunha na vida que nos conduz a Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, diz o princípio desta carta, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá. Esta é uma citação de Abacuque, onde é tão claro na língua original este sentir da mensagem que a palavra transmite. O justo viverá pela sua fidelidade a Cristo. Fé e fidelidade, de mãos dadas, como testemunho da vida que nos conduz a Cristo, pela fé, e da vida que nós somos induzidos a ter no nosso dia-a-dia, em fidelidade ao Senhor Jesus, em fidelidade à sua palavra, em fidelidade àquele que por nós deu a sua vida no Calvário. Fé, fidelidade. Romanos tem esta mensagem poderosa, dividida nestas duas partes, a da justificação pela fé e a da vida consagrada a Deus em resultado dessa justificação operada em nós pelo Espírito Santo. Porque nós confessamos o Senhor Jesus, que deu a sua vida no Calvário para salvar a nossa, que sofreu a justiça do Pai, a justiça de Deus, pagando o preço que os nossos pecados mereciam, para a nós nos justificar e nos dar a vida eterna. Neste texto, nós poderíamos, de facto, para um estudo mais completo, se houvesse tempo para isso, pois tomar a nossa atenção para várias dimensões da sua mensagem. Mas eu quero apenas pedir-vos que atenteis para três palavras centrais. Três palavras centrais que neste texto falam muito, se não tudo, pelo resto também. A palavra que nós vemos, aliás, pela negativa, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, a palavra conhecer. Nós não ignoramos, nós conhecemos, nós sabemos a realidade da nossa união com Cristo. E ela tão claramente vai sendo aqui expressa. A palavra considerar, que nós encontramos mais adiante no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos, assumi a vossa posição em Cristo na plenitude da sua graça. E considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a terceira palavra nós a verificamos no versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. A palavra oferecer-se, entregar-se, oferecer-se, entregar-se. Conhecer,
considerar a sua posição em Cristo, conhecer o dom de Deus em Cristo Jesus, considerar o que Ele fez por nós e considerar-se morto, considerarmos-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, e oferecermos-nos a Deus como dádiva plena para o honrarmos, seguindo-o, imitando o Senhor Jesus e cumprindo na nossa vida a sagrada missão de ser igreja para a glória de Deus Pai. Conhecer, pois, a realidade da nossa união com Cristo. Diz-nos o versículo 3, ou porventura ignorais, porventura não conheceis, porventura não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E esta mesma palavra surge numa outra expressão sinônima, no versículo 6. Sabendo isto, nós sabemos, nós conheceis e nós sabemos que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso velho eu. Foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, mas glorifiquemos ao Senhor. E depois mais adiante, no versículo 9, sabedores, portanto, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Estimados irmãos, o testemunho vivo a que acabamos de assistir neste culto, ver estes 4 queridos irmãos nossos a dar o seu testemunho de fé, imersos na água do batismo. E que alegria e que bênção! Que bênção é poder contemplá-los e encomendá-los aos cuidados do Senhor, para que sejam rica e poderosamente abençoados na sua vida ao longo de cada dia, ao longo de todos os seus anos, e que a sua vida seja longa, para glorificar o nosso Deus e Pai, para glorificar o Senhor Jesus. Mas não só eles, nós antes, numa data muito especial da nossa vida em Cristo, os que são crentes no Senhor Jesus, fomos batizados. Eu tinha precisamente a idade do Jonatas, quando fui batizado, com 13 anos de idade, em 2 de agosto de 1950. 1950, 2 de agosto. E que bênção essa experiência com Deus que eu tive. O mais novinho de um grupo de mais de 10 que foram batizados. Só 2 no batistério da igreja, porque os outros, como à partida estava destinado, iriam ser batizados no mar, em São Pedro de Moel. Por isso aguardaram mais 2 semanas. Mas o meu pai não era crente. Ele não sabia, nem podia saber, senão eu teria sérios problemas com o agnóstico que ele era. E eu optei por ser batizado no dia 2 com outro irmão, por essa razão, para não só resguardar a minha integridade em Cristo, mas também para poder mais tarde dar o testemunho. Porque ele viu a roupa molhada chegar a casa e descobriu na mesma, mas já era tarde. Senão, porventura, me teria impedido de o fazer. Que bênção, estimados irmãos e irmãs, é de facto nós podermos dar hoje este testemunho.
Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, como é que diz o resto? Em Cristo. Estes irmãos foram batizados hoje na água, mas porque eles já tinham sido batizados em Cristo. Porque o batismo pelo Espírito Santo é de facto a imersão da nossa vida em Jesus Cristo. Estai, disse o Senhor Jesus a certa altura no seu ministério, estai em mim e eu em vós, e assim dareis muito fruto. Quer dizer, ser imersos, ser mergulhados na vida de Cristo e ter a alegria imensa depois de dar esse testemunho público pelas águas. É por isso que, irmãos, nós batizamos por imersão, não só porque a palavra batismo universalmente e ao longo dos milénios sempre significou, na língua original dos textos bíblicos, como hoje, imersão. O próprio Catecismo da Igreja Católica o diz claramente, que o batismo é a imersão, depois dá uma explicação, a justificação, para o que se foi fazendo a partir de certa altura no cristianismo. E é imersão porquê? Porque ela tem toda esta simbologia, toda a simbologia que está expressa neste texto, que é tão rico e profundo que é preciso lê-lo muitas vezes para compreender, se calhar pouco mais do que a superfície do mesmo. E é assim a palavra de Deus, irmãos. Porventura ignorais? Não, vós conheceis, vós sabeis. Nós sabemos que fomos batizados em Cristo Jesus e quem o foi, fomos batizados na sua morte. E vejam esta imagem. Quer dizer, pregado naquela cruz não estava só o Senhor Jesus. Estavam todos aqueles por quem Ele morreu. Ali. Ele tinha o seu olhar voltado para todos os que ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da humanidade, se renderam à evidência da sua fé em Deus, da sua comunhão com Cristo, recebendo como seu Salvador e Senhor e entregando-lhe por inteiro a sua vida. E é por isso que mesmo o batismo na água é não um momento, mas um momento tríplice. A pessoa que está a dar uma mensagem, e esta mensagem é de que estava morto, sem Deus e sem esperança, e se converteu a Cristo, nasceu para a família de Deus. Ela estava morto, mas reviveu. E nisso se identificou com Cristo, morrendo para o pecado, sendo sepultado com Cristo e ressuscitando para uma nova vida. É esse o significado do real batismo. É essa tríplice ação. Eu morri para Cristo e estou aqui a dar testemunho de que sou sepultado com Ele, fui sepultado com Ele e que ressuscitei para uma nova vida. É esse o testemunho público que se faz nesta representação sagrada que é o batismo. É todo o testemunho de uma vida e de uma fé que ali está diante dos nossos olhos e que o fazemos com tanta alegria e gozo nos nossos corações. Por isso o nosso texto continua: fomos, pois, sepultados com Ele na morte. Nós estávamos no coração de Jesus, nós estávamos ali, Ele estava a morrer por cada um de nós. Ele foi crucificado por cada um de nós. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Ele venceu a própria morte por amor de nós. E isso em nós aconteceu quando o confessamos como nosso Salvador e Senhor. E acontece simbolicamente no batismo, quando um cristão dá o seu testemunho público de fé, sendo mergulhado nas águas,
no sepultamento com Cristo e erguendo-se ressuscitado para a glória do Deus Altíssimo. Esta é a representação do batismo a que assistimos. Esta é a simbologia que a vida inteira nos acompanha. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina, mesmo quando pediu para ser batizado. Ele não precisava ser batizado. É batizado todo aquele que, sendo pecador, se arrependeu, se rendeu completamente a Cristo e renasceu para a vida com Deus. Jesus Cristo não tinha nada de se arrepender. Ele era o próprio Deus feito homem por amor de nós. Ele era o Filho de Deus que entregou a sua vida e a viveu para nos mostrar como é o viver cristão e depois se deu a si mesmo para nos redimir de todos os nossos pecados. Por isso João Batista ainda hesitou: Senhor, eu precisava de ser batizado por ti, vens tu a mim? Ele disse: deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. E no fundo o que eu creio é que o Senhor Jesus quis dar este testemunho público pela imersão nas águas. Quer dizer, o testemunho ao contrário. Ele, o Deus feito homem, a dar a sua vida para dar a sua vida por nós. Ele foi mergulhado na vida dos humanos para os salvar. Ele mergulhou, ele imergiu-se na vida dos humanos para os salvar e os trazer de novo à vida. É o que o Senhor Jesus nos quer ensinar, que ele mergulhou, ele entregou por completo a sua vida à humanidade para nos salvar. E é por isso que em Marcos nós lemos a certa altura: quereis vós, podeis vós, ou quereis vós ser batizados com o batismo que eu estou a ser batizado. Quer dizer, a vida de Jesus ao longo do seu ministério era uma imersão contínua na vida dos humanos. Não só para lhes mostrar a vida real com Deus, como era e devia ter sido sempre no Éden, mas também para, por essa via, chegar ao ponto de totalmente se render. E como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele esvaziou-se de si mesmo, ele renunciou à sua própria vida, ele absteve-se de viver a sua própria vida para se entregar completamente ao Pai e dizer: Pai, eis-me aqui para satisfazer a tua justiça divina, para pagar com a minha vida o que os pecados dos homens mereciam. E assim oferecer a toda a humanidade que se arrepende e confessa os seus pecados e aceita o Senhor Jesus, para que todos possam ter acesso à vida e possam voltar-se para Deus e voltar-se também para a vida da esperança, que finalmente nos vai conduzir até à eternidade, para gozarmos a nossa bem-aventurada esperança com Ele no céu. E depois, no final dos tempos, em novos céus e nova terra em que habita a justiça, nos reencontrarmos com a fonte da vida. E aí sim o círculo se fecha e nós entramos no verdadeiro paraíso, do qual nunca mais sairemos. A nova Jerusalém celeste, os novos céus e nova terra, na comunhão com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, por isso nós lemos mais adiante: considerai-vos, diz o versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado. E o que é isto? A vida cristã, dizia o pastor Marcos Ferraz há pouco, é de facto um desafio, não é fácil. A vida cristã é uma vida de luta, é uma vida em que nós temos de voltar as costas ao mundo para estar na direção divina, para estar de olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de fazer muitas renúncias na vida, nós precisamos de ser fortes e firmes para resistir às tentações e às paixões da carne. Nós temos de ser fortes para viver a vida cristã real e glorificar o nosso Deus como Ele é digno. Considerai-vos mortos
para o pecado, para tudo o que é pecado. Mas considerai-vos também vivos para Deus, em Cristo Jesus, diz o resto do texto. Por amor de Jesus, pela graça de Jesus, unidos a Cristo, quer dizer, imersos, mergulhados na vida de Cristo, vivendo em comunhão com Ele, nele está em mim, nele. Sede imitadores de Deus, como seus filhos amados. Nós somos induzidos permanentemente nas Escrituras a imitar o Senhor Jesus para cada vez mais estarmos perto do nosso Pai Celestial. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vivos para Deus. Eu deixo este desafio a estes jovens que deram hoje o seu testemunho de fé. Vossa vida não vai ser fácil, já o tendes experimentado, e ainda mais depois que tomaste a decisão por Jesus. Vocês vão ter muitas contradições na escola, por exemplo, vão ouvir muitas barbaridades, vão ouvir o fruto da falsa ciência, que é enganadora e que nos traz, e depois numa esquerda radical, no sentido religioso, irmãos, do termo, uma esquerda radical que se está a instalar no mundo ocidental de uma maneira impressionante. Acabou de sair um livro de um grande escritor sobre esta matéria, do que está a acontecer hoje na América. Abafar enquanto possível os valores do cristianismo num país que nasceu cristão. Isto é o que mais nos impressiona e dói no fundo da nossa alma. Mas com presidentes que, dizendo-se cristãos, o não são, e que estão abertos às novas ideologias, e estão abertos a tudo, e que não são pró-vida, e que não são realmente pela vida em conformidade com os desígnios divinos, mas que têm a sua agenda por detrás, uma agenda política, ideológica, do politicamente correto, e tantas outras coisas, como tudo o que diz respeito ao LGTB, CIA e por aí adiante, não é? Que se está a instalar nas nossas próprias escolas hoje. Os nossos jovens, oremos por eles. A nossa juventude nas escolas sofre muitas pressões, é induzida a tomar posições no sentido do materialismo, no sentido de tudo o que não seja Deus, nem a verdade, nem a justiça, nem a pureza. Este mundo está a caminhar aceleradamente para o seu fim, para o abismo. E por isso eu creio que a vinda do Senhor Jesus não está muito longe de acontecer. Todos os sinais apontam para isso. E se Deus permite que esta mesma pandemia ainda se prolongue no tempo, Ele quer tocar o coração dos homens para atrair o maior número para si. Ele quer dar uma nova oportunidade à humanidade para que se renda. Porque este não é um problema português, nem europeu. É um problema mundial. Todo o mundo foi afetado por um vírus fatal que tem tirado a vida a tantos milhares e milhões de pessoas. E este vírus nem sequer é um ser vivo. É um simples vírus tão minúsculo, que os microscópios de hoje não conseguem vê-lo. Tem de ser microscópios especiais da nano, como dizem, e hoje esta palavra nano está cada vez mais instalada, a nanociência. Quer dizer, o mais fundo do conhecimento humano pela inteligência artificial e por outras vias está a ser explorado, e só por isso é que eles conseguem vê-lo. Mas mesmo assim ainda não encontraram. Aliás, irmãos, desde sempre, as soluções humanas para os problemas humanos são sempre precárias, são sempre insuficientes, nunca são perfeitas, nunca são completas. Nunca houve cura para a gripe. É preciso tomar vacinas todos os anos ou arriscar-se a apanhar a gripe. É ou não é? E ela muda, ela varia, não é? É por isso que é preciso fazer vacinas novas para todos os anos. E esta é mais uma, e com a sua diversidade. Mas nós hoje estamos, quer dizer, nós que fomos vacinados há uns meses, já nos dizem que temos de tomar uma nova dose. Porque, de facto, eles andam ainda
neste vai-vem de tentativa de encontro, porque a ciência, embora a mais pura e a mais verdadeira, temos de honrá-la, mas a ciência não tem as respostas todas para a humanidade. E todos aqueles que pela via do animismo, pela via do ateísmo, pela via do agnosticismo, pela via do panenteísmo, por todas as demais vias que põem Deus de parte e procuram chegar à verdade, vão de insucesso em insucesso, até caírem no abismo fatal da eternidade sem Deus e sem esperança. Queridos irmãos, como diz, considerai-vos mortos para o pecado, de maneira que não obedeçais às suas paixões. Para que não obedeçais às suas paixões. E depois, terceira palavra, nem ofereçais, nem entregueis os vossos membros, quer dizer, os membros do vosso corpo, nem entregueis a vossa vida ao pecado. Que as vossas alegrias, os vossos prazeres, os vossos lazeres, o bom da vida seja encontrado em comunhão com Deus, mas não se desalinha ao ponto de desintegrar-se por completo. E daí a pouco estamos a fazer o que o mundo faz. Prazer para a carne, tristeza para o Pai e agonia para o Senhor Jesus e o seu Santo Espírito. Queridos irmãos, o Evangelho é coisa séria. Tentam desfazer nos valores bíblicos, mas a Bíblia, deixem-me que vos diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro que contém, é um livro que é, do princípio ao fim, a palavra de Deus. Fiz quase um ano de estudos sobre esta matéria. Li mais de uma centena, não direi na totalidade, mas as partes que mais precisava de ler, e muitos artigos sobre estas matérias. E realmente, para me situar neste ponto de compreender melhor este mundo e como chegar-lhe com o Evangelho. Por isso, lembrado de, há muitas décadas, em meados do século passado, século XX, Paul Tillich ter escrito um livro intitulado A Coragem de Ser, eu senti que teria de haver um livro escrito A Coragem de Ser Cristão. E a coragem de ser cristão é uma coragem indómita, é de guerra espiritual, é de luta pelos valores da fé e do Evangelho, é ir ao encontro da verdade divina, como um dos grandes cientistas, que é agnóstico, é curioso, mas ele diz, quando todos os racionalistas e os cientistas chegarem lá, e se alguma vez conseguirem chegar a Deus e compreender o universo e a origem da vida, quando lá chegarem, já lá estão muitos pastores e muitos guias espirituais e muitos cristãos, aos milhares e milhões de milhões, que sempre souberam isso que está a acontecer e que foi acontecendo, porque a palavra de Deus lhe revelou. O Velho Testamento é uma mensagem profética do princípio ao fim, que nos aponta para Cristo. E Cristo, no Novo Testamento, é retratado precisamente, é por isso que tantas centenas e centenas de citações e de referências a textos do Velho Testamento. Lemos há pouco, a propósito da conversão de quem? De Cornélio, não foi? É isso, do eunuco. Do eunuco. E, meus irmãos, este homem foi através de um texto de Isaías que lá chegou, pela explicação de Filipe, e chegou ao encontro desta verdade singular do Evangelho. E o próprio Senhor Jesus Cristo, aqueles dois que iam de caminho para Emaús, o que é que fez? A certa altura, eles estavam tão cegos que nem conseguiam vislumbrar a pessoa que estava ao seu lado, que a certa altura Jesus Cristo despertou-os para as Escrituras e desde o princípio até ao fim lhes expôs toda a palavra de Deus, conforme está no Pentateuco, na lei, nos Salmos e nos profetas. E diz toda a Escritura, do Gênesis a Malaquias, anuncia Jesus. Assim saibamos nós lê-la nesta perspectiva. E a desgraça deste mundo, que é viver sem Deus e sem esperança. Assim, meus queridos irmãos, como ainda diz o versículo 13,
oferecei-vos a Deus, como ressuscitados de entre os mortos, e oferecei os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça incomensurável, a graça do Senhor Jesus. Que palavra tremenda. Não é possível dizer tudo de uma vez só, e porventura nunca será possível chegar ao ponto de esmiuçar todo o significado desta simples palavra graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nós não somos salvos porque somos melhores que os outros, nós não somos salvos pelo nosso mérito, pelas nossas boas obras, tudo isso seria insuficiente. Todos os pecados estão sempre aquém da glória de Deus, diz a Escritura. Mas em Cristo Jesus há a graça suficiente, a graça da cruz e da ressurreição, para nos remir de todo o pecado, mas nos conduzir de vez pela eternidade afora, por este mundo e a eternidade afora, em comunhão com Ele e para a sua glória eterna. Quem houver aqui que ainda não confessou este Senhor Jesus, pare para pensar, receba-o no coração, seja feliz com Jesus, e todos assim caminharemos ao lado uns dos outros, até nos encontrarmos na glória, com o nosso Pai do céu e com o seu Filho amado, que fez justiça por nós, para que nós tenhamos vida e esperança nele. Amém. Muito obrigado, Pastor Alexandre, pela mensagem que nesta tarde nos trouxe. Nós temos aqui em nossas mãos certificado de batismo. Queremos que este dia fique registado com os nossos irmãos que foram batizados. E por isso estarei a entregar um certificado a cada um deles, em que apresento o batismo de Jesus, o significado do batismo, o mandamento do Senhor, e diz assim o certificado. E eu vou chamando então, e da minha direita para a esquerda, vão-se aqui posicionando. Certificado de batismo. Certificamos que Jonatas Miranda Ferraz foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em 19 de setembro de 2021 na Igreja Evangélica Batista da Amadora. Então este é o teu certificado. De seguida nós certificamos que Pedro Fonseca Mateus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em 19 de setembro de 2021 na Igreja Evangélica Batista da Amadora. Podes vir aqui à frente? Sim. Agora os demais ficarão aqui do meu lado esquerdo. Seguindo então a ordem, certificamos que Rubem Miranda Ferraz foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em 19 de setembro de 2021 na Igreja Evangélica Batista da Amadora. E por último, António Samuel, nós certificamos que António Davi Samuel foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em 19 de setembro de 2021 na Igreja Evangélica Batista da Amadora. Então, eles têm o certificado para que esta data, 19 de setembro de 2021, fique registado, porque às vezes a memória, ela passa, mas o registro assim escrito é bem melhor. E hoje é um dia de alegria, como nós dissemos no início, e nós vamos terminar cantando um hino que normalmente é cantado em aniversários de igreja, mas hoje vamos cantar neste culto, mostrando a nossa alegria. E quero vos convidar a ficarem de pé e juntos vamos cantar então Ó Dia Festivo. Deus
queria convidar mais uma vez o pastor Alexandre a vir até aqui à frente para nos dirigir nesta oração final. O pastor Alexandre acompanhou todos estes jovens no seu crescimento. O mais novo foi apresentado pelo Jonatas há 13 anos atrás. E por isso nós queremos convidar o pastor Alexandre para estar a orar por estes jovens. Ele que então teve também deu um grande contributo para que estes jovens chegassem aqui. Desculpem este acidente, mas rebento a asa da outra. Isto é uma coisa que infelizmente acontece com algumas marcas e tive de substituir máscara. Mas vamos então orar, irmãos. Estamos todos muito alegres por este momento tão especial. Ó Senhor nosso Deus, glória a Ti damos louvor. A Ti encomendamos a vida preciosa de cada um destes Teus filhos que foram batizados. Ó nosso Pai Celestial, agradecemos-Te por eles, pela carreira que já estão a fazer na vida, pelas lutas que vão continuar a travar, pelas oportunidades de testemunho e fé, pela alegria de viverem. Senhor, nós oramos por essa alegria de viverem continuamente na Tua comunhão e para a Tua glória, e se sentirem felizes e bem-aventurados, com força bastante para afrontar todos os dardos inflamados do maligno e para saírem triunfantes, glorificando o Rei Jesus. Sê com cada um de nós, Teus filhos, sê com esta Assembleia, esta congregação, sê com os membros desta Igreja e os visitantes. Abençoa todos, enche da Tua graça divina cada um, Senhor, e opera na vida de cada um deles e nossa, da forma que Te apraz, para que aconteça em nós o que o Teu Santo Espírito deseja que aconteça, para que sejamos cada vez mais Teus e honremos cada vez mais o Teu nome santíssimo. Abençoa, pois, e aviva a Tua Igreja e enche-a do poder do céu e a sua liderança na pessoa do Seu amado pastor. Glória a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem fazer o que for sentar e vamos ouvir o pós-lúdio. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja conosco agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos que foram batizados, eles estão lá em cima, na saída da porta. Se os irmãos quiserem cumprimentar, fiquem à vontade.